aquela história da gasolina, né? Ah, agora a gasolina tá barata, agora a gasolina tá cara. Quando eu falava em Bitcoin, quando o Bitcoin perdeu o suporte semanal e eu falei do Bitcoin a 24 mil dólares, a gente viu possivelmente o Bitcoin a 24 mil dólares aqui em cima. Então a gente estava no suporte aqui, ó, nessa barra aqui, ó, a gente estava vivendo essa barra aqui. A gente estava nessa barra aqui, eu estava criando conteúdo dentro dessa barra mensal aqui, tá? Quando nós perdemos o suporte semanal e eu falei, ó, começamos o bear market, na minha opinião, o mercado provavelmente começou o bear market. Eu sempre falo em probabilidades e jamais certezas, né? A gente precisa que o mercado caminhe para a gente ter certeza daquilo que a gente está especulando. Quando o mercado caiu e perdeu o suporte semanal em dezembro, eu falei, pô, o Bitcoin pode chegar até 24 mil dólares, 25 mil dólares, que são os fundos majoritários dele, com base no VPVR, tá? Todo mundo duvidava. Todo mundo falava, não, 24 mil é loucura. 24 mil é loucura. Bom, passou vários meses e a gente bateu os 25.740. Tá? Agora que a gente bateu os 25.740, se eu voltasse a perguntar, se eu pudesse voltar para o passado, dentro daquela live, e perguntasse para as pessoas que lá na frente o preço poderia ser 24 mil, as pessoas não iam falar que é loucura, porque elas saberiam que, sim, de fato ela pode chegar a 24 mil, porque o nosso cérebro ele vai se adaptando à nova realidade. Então, a realidade que nós estamos vivendo ainda, ela se encontra dentro desse canal lateral aqui, ó. A nossa psicologia de mercado dos últimos anos está acostumado a ver Bitcoin ao preço de 29 mil, ou 24, 25 mil, e 64 mil dólares. Então, dentro dessa lateralidade, a gente encontraria a seguinte situação. 65 mil dólares para muitas pessoas, Bitcoin estaria caro. 25 mil, 28 mil, Bitcoin está barato. Se a gente cair para dentro desse novo padrão de preço, vocês vão ver que o 12 ou 13 mil dólares, que antes era extremamente absurdo aceitar, já não é mais absurdo. É a mesma coisa quando a gasolina sobe de preço. Quando a gasolina sai de R$3 e vai para R$6, todo mundo fala, meu Deus, que coisa mais absurda! Chama o Temer, chama o Bolsonaro aqui, eu preciso conversar com ele aqui. Eu preciso explicar a minha situação, que eu não estou conseguindo juntar dinheiro para pagar a porra da gasolina. Então, quando nós estamos com um padrão de preço psicológico acostumado, a gente acha absurdo a ideia do valor ser alto ou ser baixo. E aí, o que acontece? Com o andar da carruagem, à medida que a gente vai se aproximando de preços que a gente... O cara falava assim, nem fudendo! Nem fudendo! Agora eu tenho certeza que Bitcoin a 25 mil dólares, você começa a acreditar que 12 mil dólares por unidade de Bitcoin é uma realidade, é uma possibilidade. Ou vai dizer que não? Porque, seja honesto consigo mesmo, seu merda, seu merdinha. Quando eu tava falando com o Thiagão, eu jogo FIFA com o Thiagão, né? Eu falei para ele, Thiagão, Bitcoin vai cair até 24 mil dólares se a gente perder o suporte semanal. Ele falou, não acredito. Não acredito, porque agora é diferente, nós temos institucionais e tudo mais. Chegou lá, 24 mil. Aí eu, quando chegou em 24 mil, eu falei, não, vai relaxar aí, que pode cair até 12 mil dólares, você acredita? E assim, eu não acredito. Eu não acredito. O Thiagão bateu no peito, o atleticano dele, e falou assim, eu não acredito em Bitcoin a 12 mil. Agora eu vou perguntar pro Thiagão. Thiagão, tu acredita em Bitcoin a 12 mil ou não? Eu tenho certeza que o Thiagão vai acreditar que hoje a possibilidade de vir para 12 mil é maior do que quando o preço estava lá em 40 mil. Porque é normal, pessoal, isso acontece comigo, isso acontece com ele, isso acontece com todos nós. Eu também, quando o Bitcoin estava 50 mil dólares batendo topo, eu falei, velho, se continuar a tendência de alta semanal de alta ali, a gente nunca mais vai ver Bitcoin abaixo de 50 mil dólares. Eu falei isso em novembro.
Falei em novembro do ano passado que eu não acreditava mais em Bitcoin abaixo de 52 mil dólares da forma como estava indo a coisa. Mas como ele perdeu o suporte, 2 semanas após eu ter esse pensamento, como ele perdeu o suporte de 52 mil dólares, que era o suporte mais importante até então, aí fodeu, né? Aí eu tive que mudar de opinião. Aí eu tive que mudar de opinião e admitir, cara, nós estamos entrando em tendência de baixo. E aí muita gente começa a falar, meu Deus, esse cara muda de opinião igual muda de cueca, meu Deus, mas é por causa da volatilidade, por causa da análise gráfica. Se na análise gráfica você perde o suporte semanal, você muda de opinião. Tá? Se o preço andasse no semanal desta forma aqui, ó, então, se o preço andasse dessa forma aqui, ó, semanal, ele ficasse assim, eu ia mudar de opinião a cada semana. Se fosse o gráfico semanal, né? Aqui nós estamos no gráfico mensal. Mas se o gráfico mandasse assim, no mensal, viesse uma barra verde, aí viesse uma barra vermelha, aí viesse uma barra verde, eu ia mudar a opinião o tempo todo e foda-se. Porque não é questão de estar certo ou estar errado, é questão de que o gráfico está mostrando, né? Tendência de baixa. Então o que acontece? Ainda estamos no mensal em tendência de alta. Desde que a gente não perca o suporte mensal, a gente continua em tendência de alta mensal. Isso significa que numa tendência de alta mensal, ele teria que manter esse suporte para o preço subir aqui e ter padrões de alta nos próximos meses. Né? Vir uma sequência de barras verdes de alta. Agora, se ele perder o mensal, eu não só acho, como eu acredito muito veementemente que se ele perder o suporte mensal, eu tenho quase certeza que ele vai para 12 mil. Eu quero dizer o seguinte, se ele perder esse mensal aqui em junho, e em junho ele cair até 20 mil, eu tenho quase certeza que ele vai fazer pullback aqui em 14 mil e terminar a queda. E aí começar um ciclo de alta num semestre de alta, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Sim, 13 mil, 13 mil, né? 14 mil, 13 mil. Vamos botar um pouquinho mais baixo aqui, que eu quero ser um pouquinho mais apocalíptico aqui, ó. Vamos sofrer um pouquinho mais. Aí tem pessoas em casa assim, não! Não, tô baixo não, tô baixo não, tô baixo não! não aguento mais, é zero! Meu Deus, sim, pode cair a zero! Oh. Pode cair a zero só porque eu estiquei o canal lateral aqui.